Grande Olavo, Grande Felipe, tudo boa bem? noite, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Uma satisfação recebê-lo para realizar esta live, viu? Ô, meu amigo, a satisfação é minha. Obrigado pelo convite aí. Você é um amigo que eu estimo muito, um amigo virtual, mas que me ajuda muito, que me dá excelentes dicas e que a agenda agora permitiu essa live. E já agora toda quarta-feira eu tô com a agenda livre aí. A gente pode fazer mais, porque é um prazer estar contigo aqui na tua rede. Que bom, Olavo. Acredito, né, que dificilmente existe ou existirão pessoas que estão acompanhando esta live que não conhecem ou não conheçam o professor Olavo, tá? Mas, de toda forma, eu vou pedir para que você se apresente. Ô Felipe, eu sou o Olavo, gosto de estudar, gosto de trabalhar, sou pai do Gabriel de 10 anos, casado com a Débora, né? Eu gosto também de dar aula, dou aula desde 99, né? Passei por vários cursos para concursos, né? Que foi onde que eu comecei e intensamente trabalhei até 2010, com o Luiz Flávio Gomes, muito tempo. E hoje dou uma aulinha ou outra, dou aula no programa de mestrado e doutorado aqui da UNEP de Ribeirão Preto, sou convidado da USP, da Escola Paulista de Magistratura, da Escola da Procuradoria de São Paulo, monto cursos para o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, não paro, gosto de movimentar. E sou procurador de Estado desde 1998, fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, tenho alguns livros pela Juspódio, e sou inquieto. Desde as 5 da manhã de pé, feliz da vida, e vou dormir feliz da vida. E te admiro muito porque eu vejo que teu combustível também é atividade acadêmica, é advocacia, é interagir, é democratizar o conhecimento, né, Felipe? Se Deus talvez nos tenha dado, você eu tenho certeza que Ele deu um dom, por que não passar para frente esse dom? Por que não transmitir algo que as pessoas não tinham acesso? Ali na minha época da graduação, eu morava numa fazenda. E quem me dera ter contato com algum autor, isso estimula muito, né? Isso proporciona aí que as pessoas tenham mais contato com a gente e a gente cresce muito, eu garanto para você. Depois que eu comecei a trabalhar mais aqui no Instagram, minha comunicação melhorou muito, ainda tem muito a melhorar ainda. Então é um prazer estar aqui contigo aí e vamos aprender juntos aqui. Na verdade, as novas tecnologias, principalmente as mídias sociais, né, elas apresentaram essa possibilidade da gente compartilhar informações com um número maior de pessoas, né? O que antes era limitado. Você volta aí 20 anos e aí o acesso, inclusive para estudo, para concurso público, era praticamente todo presencial, né? O que não, como você falou anteriormente, não tornava possível essa democratização do conhecimento, né? Olavo, sobre o assunto de hoje, você já publicou um livro, né? Um livro sobre mandado de injunção, né? Isso. Eu gosto muito de controle de constitucionalidade, né? Foi a minha dissertação de mestrado, controle de constitucionalidade e seus efeitos. E esse livro do mandado de junção tem uma história curiosa, Felipe. Nós temos uma hora aqui, né? Então dá para contar a história, né? Isso serve como estímulo para quem está aí do outro lado. Nós estamos com muita gente. Você é uma pessoa que atrai muita gente, então é interessante isso. O livro de mandado de junção nasceu numa aula de pós-graduação com um aluno que queria escrever a dissertação de monografia de conclusão do curso de especialização em processo civil aqui na USP de mandado de junção, que é meu modo, que acho que agora até em setembro eu vou lecionar. E eu falei, meu amigo, tá para sair a lei do mandado de junção. Vamos deixar tudo pronto, baseado no anteprojeto de lei no projeto. E na hora que sair, nós vamos ser o primeiro livro do Brasil. Dito e feito. Foi o Guilherme Castro, que é brilhante, depois ele fez mestrado. E aí virou esse livro, que agora está até esgotado na editora, e quem sabe sai uma segunda edição, mas que nós tratamos do mandado de junção, inclusive nós tratamos de todas as constituições da federação. Inclusive a lei orgânica do Distrito Federal para tratar da competência, né? Então, o controle de constitucionalidade sempre me fascinou e aí saiu esse livro de mandado de junção. Muito bacana. Olavo, você quer iniciar falando um pouco sobre mandado de junção, trazendo os conceitos, ou fazer uma contextualização para que a gente possa ir? Boa ideia. A contextualização é importante porque ela abrange aquele que está estudando e faz uma revisão e aquele que está na graduação ainda. Então, vamos lá. A nossa Constituição é muito rica, ela é uma Constituição analítica, ela trata de vários temas e é uma das maiores constituições do mundo. Dentro dos direitos fundamentais, ela traz um vasto rol que não se esgota no artigo 5º,
Nós temos direitos e garantias na Constituição inteira. O rol é exemplificativo do artigo 5º. Então temos lá o 6º, o 7º, e mais ainda, o Supremo já disse que até a anterioridade tributária é direito e garantia, até aquele princípio da anualidade eleitoral do artigo 16 é direito e garantia, a previsão, inclusive, daquele benefício do salário maternidade, benefício previdenciário, é um direito e garantia. Portanto, dentro do rol de direitos e garantias, nós temos um vastíssimo número de artigos da Constituição, não se esgotando no artigo 5º. Isso é importante na medida de que quando o poder público recebe uma previsão constitucional em que manda o poder público agir, ou seja, aquelas normas constitucionais que prevêem uma conduta positiva por parte do poder público, isso gera uma obrigação de ação. E a partir do momento que o poder público é omisso, caracteriza-se a inconstitucionalidade por omissão. E vejam, isso é uma evolução dos direitos e garantias. Então, fazendo um link agora com os direitos e garantias, estou dando uma dissertação de concurso aqui, de presente para a turma. Dentro dos direitos e garantias, surgem primeiro os direitos civis e políticos, que buscam alcançar a liberdade. E a primeira dimensão desses direitos são direitos que implicam uma abstenção por parte do poder público. O poder público tem que deixar de agir. Já os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais, aí, que buscam aí, uma necessidade já do poder público agir. Uma necessidade do poder público agir e agir em benefício de quem? Em benefício do povo. E aí são direitos que viabilizam a igualdade, são direitos prestacionais. Ou seja, se antes o poder público deveria se abster de agir aqui nos direitos prestacionais, o poder público muda. Ele tem que agir, praticar condutas positivas para que todas as pessoas tenham efetiva igualdade. Então, condições de educação, condições de saúde, condições de alimentação, moradia, e aí um vasto rol de direitos, e depois tem a terceira dimensão, quarta, quinta ou sexta. Mas o que nos interessa são esses direitos de segunda dimensão, que o poder público tem que agir. Então, a Constituição prevê um mandamento positivo e o poder público é omisso. O que acontece? Controle de constitucionalidade da omissão, daquela falta de conduta. Dentro desse controle da falta de conduta, a Constituição de 88 inova, como a Carta Cidadã, assim denominada por Ulisses Guimarães, e traz esses direitos passíveis de tutela via 2 remédios por omissão. E um parêntese agora, meu amigo Felipe. Pare e pensa. Vamos pensar na nossa vida privada, porque aquele que está aí do outro lado fala omissão, Deus me livre, mandado de injunção, adim por omissão, esses dois são loucos. Mas na nossa vida privada, vamos pensar em quando alguém não toma uma medida. Na vida privada, no trabalho, na escola, em casa. Aquela pessoa omissa é uma das piores pessoas, na minha opinião, em trabalhar. É uma das piores pessoas em ter gestão, em conviver profissionalmente. Porque o omisso não faz. E a partir do momento que alguém faz, esse omisso culpa essa pessoa ativa. A pessoa ativa, que é aquela que produz, que dá resultado, se torna criticada pelo omisso. Quem não faz nada não é criticado. As pessoas criticam quem faz. Dentro dessa situação na vida privada, nós trazemos aqui para nosso tema jurídico. Dentro da inconstitucionalidade de omissão, muitas vezes o Supremo é criticado, porque ele agiu. Quando ficou num estado de inércia muito grande, a posição mais concretista e concretista geral e individual, às vezes, surge a partir de 2007, perdão. Veja, 2007, nós ficamos de 1988 até 2007 com uma posição do Supremo totalmente ineficaz, totalmente absurda. Que o Supremo reconhecia a omissão e mandava uma cartinha para o Congresso, um ofício. Isso não acontecia nada. Nada ocorria ali. Aí, a partir das decisões do Supremo em 2007, houve uma transformação de conduta. Houve uma mudança de conduta e o Supremo passa a agir. Então, em pouquíssimas palavras, para contextualizar.
a Constituição de 88 como norma fundamental rica em condutas positivas impostas ao poder público em benefício dos cidadãos para buscar a igualdade, são os direitos de segunda dimensão. O poder público omisso e a inconstitucionalidade por omissão acarretando. A Constituição de 88 traz essas duas ações, esses remédios novos para buscar suprir essas omissões. E vejam, muitos autores dizem, diga-me qual é o seu sistema de controle de constitucionalidade, que eu direi se você tem ou não Constituição. E aí nós temos essa introdução no nosso tema de hoje, que é importantíssimo, né, Felipe? Não, com certeza, né? Assim, essa discussão, na verdade, ela ganhou relevância com o julgamento ali em 2019 da ADO 26, né? Que é quando houve uma grande discussão com relação à equiparação que o STF teria feito com relação a, entre aspas, né, transfobia e homofobia com crime de racismo, né? Isso aí baseado, inclusive quem defende essa possibilidade diz que é muito baseado, essa extensão do critério de raça previsto na Lei 7716 é muito baseada no HC que houve daquele famoso caso Elvanger, né? Que tratou sobre esse critério sociológico de raça. Ocorre que, quando houve essa decisão, e aí inúmeras críticas vieram, e essas críticas são em razão do princípio da legalidade e da reserva legal, houve aí digamos assim, um novo paradigma com relação à possibilidade ou não do STF criminalizar por meio de ADO e por mandado de injunção, porque havia um mandado de injunção que foi julgado em conjunto, condutas. Existem aí, se você lê o julgado, na verdade vocês aí que estão acompanhando, quase 2.000 pessoas acompanhando a live, leem o julgado, perceberão que existem vários argumentos aí relativos à possibilidade, na verdade defendendo a possibilidade não da criminalização, mas da procedência dos pedidos realizados na ADO. Quais seriam aí, basicamente, aí? O Brasil assumiu compromissos internacionais aí, inúmeros, né, relativos não diretamente à proteção da orientação sexual ou identidade de gênero, mas sim para a preservação e proteção da dignidade da pessoa humana, entre outros vários aí, princípios que, inclusive, estão ali espraiados aí pela nossa Constituição da República, né? Fora isso, tivemos aí uma resolução da Assembleia Geral da OEA, acho que é 2435, que também trata do que diz respeito à proteção da orientação sexual e identidade de gênero. No próprio julgado, se faz menção aos princípios de Yogyakarta, relativos também, embora seja uma norma soft law, né, não é um tratado em si, também faz menção, consta lá como argumento de validade para fazer essa equiparação. E, dentre outros, aí, vou falar por fim aí, alguns casos que foram julgados na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acho que é o Atala Rufo, o Flo Freire, acho que tem o Duque, acho que são 3 ou 4 casos que foram julgados condenando e responsabilizando esses estados partes por violações relativas à proteção e reparação de danos relativos à identidade de gênero e orientação sexual. Então, você tem aí uma contextualização tanto do âmbito normativo internacional como doméstico, no que diz respeito a essa proteção. Contrariamente a isso, aí nós temos aí, e aí defendido por boa parte da doutrina penal, que há uma violação do princípio da legalidade e da reserva legal, visto que não cabe ao STF, ainda que como guardião da Constituição, criminalizar condutas, porque violaria o inciso 1º do artigo 22 da nossa Constituição, que diz que compete à União legislar sobre direito penal, é matéria que compete à União, no caso aí, ao Congresso Nacional. Outras críticas aí que também podem ser feitas no que diz respeito à criminalização de condutas por meio de ADO, por mandado de injunção, é que, além dessa questão da reserva legal, do princípio da legalidade, embora o STF tenha uma postura contra-majoritária, nós teríamos aí a violação, por exemplo, de diversos princípios constitucionais que trazem garantias também para o cidadão, no que diz respeito à criminalização de condutas, né? É como alguns dizem, seria uma supremocracia esse ato aí do STF de equiparar condutas que, embora exista, e aí
é o que está no próprio julgado e é o que defende quem está de acordo com o julgado, que não houve a criminalização de conduta e nem analogia em Malam Parte, a doutrina penal rechaça isso, refuta, e diz que, na verdade, embora o conteúdo da decisão faça parecer crer que houve uma equiparação, na verdade, uma extensão do conceito, ela criminalizou uma conduta, visto que passa a ter sanção penal para aquele que descumprir, né, essa extensão. Agora, isso se deu por quê? Se deu porque houve uma omissão legislativa, e aí no próprio julgado se fala do projeto de lei 122, acho que é de 2006, que ele está lá parado, ou seja, ele não segue um trâmite normal para criminalizar esse tipo de conduta e trazer a proteção para essa comunidade, a comunidade LGBTQIAP+. Não é a finalidade aqui uma discussão política ou uma discussão ideológica, apenas pontuar, trazer situações e aspectos jurídicos no que diz respeito à proteção e essa possibilidade ou não de criminalizar condutas por meio de decisões do STF. Eu penso que, independentemente da necessidade da proteção jurídica dessa comunidade, o meio adotado, ainda que possa se admitir que não houve uma criminalização, não foi o meio adequado. De fato, compete ao Congresso Nacional legislar agora diante da mora, da inércia, né? Se fala até em síndrome da acho que é inefetividade das normas. Não é? Ou seja, diante dessa omissão, essa população não pode ficar sem proteção, porque aí nós estaríamos violando o princípio da proteção insuficiente, ou o princípio da proibição da proteção deficiente, insuficiente. Justamente porque nós temos aí vários mandados de criminalização na Constituição no que diz respeito à proteção por identidade de gênero e orientação sexual. E aí é daí que vem essa extensão também da Lei 7716. E até o presente momento, aí, decorridos mais de 20 anos, 25 anos aí da nossa Constituição, nós não temos aí uma concretização, uma densificação no que diz respeito a essa proteção. Queria ouvir o seu ponto de vista aí com relação a isso. Bem completa a sua exposição, Felipe. Parabéns. É um caso muito difícil. Nós temos que pontuar algumas situações fáticas e que dizem respeito ao que está por trás disso tudo. Alguns temas, o Congresso é muito conservador. Esse é um deles. Como o perfil eleito pelo povo de deputados e senadores, mandatários do povo, muito conservador, não se legisla sobre esse tema. Não se legislando sobre o tema, nós temos uma situação complicada de agressões a pessoas adeptas de relações homoafetivas, seja agressões físicas, seja agressões verbais em restaurantes, na rua, e algo que gera um inconformismo muito grande da sociedade. Mas a inércia do legislador é pacífica. E mesmo no trâmite desses mandados de junções, dessa ADIM por omissão, não houve uma conduta do poder público. Até hoje não houve. O legislativo continua omisso. E veja, Felipe, a ADIM por omissão ainda não foi concluída. Tem embargo de declaração para julgar ainda. Exato. Conclusos ainda desde o último andamento 7 de março de 2022. Portanto, é algo que pode ter alguma novidade, já que o Supremo mudou a composição, já que o Supremo, principalmente, porque assim, já indo direto para o efeito, mas depois eu volto, está muito mal definido o crime. É uma vaga aberta e imprecisa. Vejam, nós concordamos que as pessoas adeptas às relações homoafetivas precisam de proteção. Nós concordamos que é errado a agressão a pessoas adeptas a relações homoafetivas. E nós concordamos que precisam dessa proteção jurídica. Só que o Congresso não fez. E o Supremo fez muito mal. O Supremo deveria ter estabelecido uma audiência pública para definição do tipo ali. O que
traria um efeito menos desastroso. Já que eu não sei qual que é o crime hoje. Você sabe? Ficou vago. E gente sendo acusado, respondendo e sem saber qual é o crime. Criticar em abstrato algum boletim, alguma situação é crime? Aqui em São Paulo entendeu-se que sim. Um procurador do Estado foi demitido e responde ação penal porque criticou um boletim LGBT, tendo amigos LGBT. Ele partiu para o lado do boletim jurídico, não da pessoa. Isso foi interpretado pela instituição como homofobia. É crime ou não você se valer de um preceito religioso para interpretar um boletim como algo indevido? Isso é homofobia? Tendo amigos que são adeptos a relações homoafetivas, convivendo, sendo uma pessoa do bem, mas é algo que isso precisa ter um contorno mais específico. E é interessante que o Supremo, já ciente da dificuldade em aceitação dessa decisão, constou no dispositivo que ela tem efeito vinculante. Foi a primeira ADIM por omissão que o Supremo constou que tem efeito vinculante. Isso é algo que foge da tradição das decisões do Supremo. E vejam, aqui nesse caso concreto, o Supremo disse que, nesse caso, os incisos 41 e 42 determinam que o Supremo tomasse algum tipo de posição, que são aqueles dispositivos que falam que proteção, a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar, que essa decisão não poderia ser retroativa, e a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais. E aí o que acontece? Essa conduta de praticar homofobia é discriminatória dos direitos e liberdades, viola a dignidade da pessoa humana, viola a proteção de todos lá no artigo 1º. Então isso é inegável. Agora, o delito está muito mal descrito. Basta verificar a decisão do Supremo para falar que é uma interpretação conforme, que não é, porque a interpretação conforme só cabe quando o sentido da norma é plurívoco. Aqui ele definiu algo que o legislador não definiu, e ele fala que é homofobia e transfobia qualquer forma de manifestação nos diversos tipos daquela lei de 89, até que sobrevenha condutas homofóbicas, transfóbicas, reais e supostas, que envolvam, como é que chama? Ele usa um termo aqui interessante. Aversão odiosa à orientação sexual e identidade de gênero de alguém, por traduzir expressões de racismo, na dimensão social e tal. Então seria mais fácil agora, nos embargos de declaração, definir o tipo. E é uma sugestão até. E é interessante manter essa proteção, na minha opinião. Tá? Porque o Congresso até hoje não legislou. E essas pessoas sofrem com violação à igualdade. Que elas não têm o mínimo direito ao respeito. De forma que eu acredito que não deve ser a praxe do Supremo, mas que o caso concreto merecer uma proteção. O que pode ser feito é uma delimitação maior. Agora, acho muito improvável que nos próximos 15 anos nós tenhamos uma lei sobre isso. Porque o Congresso continua conservador e continuará conservador no sentido até negativo. Porque as pessoas merecem tratamento igual, proteção aos seus direitos, às suas liberdades, inclusive quanto à manifestação de opção sexual. Então vejam, a decisão do Supremo merece crítica quanto à delimitação do tipo penal. É algo que é muito criticado, que o Supremo não poderia legislar em matéria penal, só que foi a única, e é a única saída para que nós tenhamos uma proteção a um direito fundamental. E aí, nesse caso concreto, é a única saída. De fato, é como você falou, a mora e a inércia, apenas se o STF, diante disso, reconhecesse a omissão e não equiparasse ou não adotasse uma medida efetiva, nós ainda estaríamos como estamos diante de omissão, mas o fato gravoso aí seria a ausência de proteção. A questão de fundo, de fato, é a delimitação das condutas. Até porque o cidadão precisa apresentar a defesa diante de algo que ele tem conhecimento prévio. Então, essa vagueza, essa ausência de delimitação do que seria, de fato, as condutas ou a conduta, é o que traz a maior imprecisão aí no que diz respeito ao dispositivo. Eu acredito, e aí não é uma crítica, mas sim
um pensamento, uma opinião, que, de fato, a ausência da realização ou de realizações de audiências públicas prejudicou bastante no que diz respeito à aceitação social, não da proteção, mas sim da equiparação, visto que a falta de um debate mais profundo prejudicou e prejudica uma decisão como essa. Porque a sociedade precisa entender e compreender que essa comunidade merece e tem o direito de ter proteção, de receber essa proteção. E é justamente essa ausência estatal, no caso aí do Congresso Nacional, de editar uma lei, ela entrar em vigor, prejudicou bastante, prejudica. Na própria ação são citados números com relação à prática de violência a essa população pelo caráter discriminatório, que é algo muito sensível, principalmente em um estado como o nosso, que é muito plural e precisa e necessita dessa proteção. A crítica, feita também não só pela doutrina penalista, mas aí por alguns constitucionalistas, é que violaria aí os freios e contrapesos, né, e aquela estrutura desenvolvida por Montesquieu, da separação das funções de poder. Acredito que ainda isso precisa ocorrer uma releitura dessa separação de funções de poder. É uma releitura atual, né? Seria uma concepção mais atual, porque nós vivemos outros tempos. Uma sociedade com a outra realidade, em que você precisa, de certa forma, não flexibilizar a ponto de enfraquecer aquela função do poder, mas flexibilizar no que diz respeito à harmonia, ao diálogo. E aí o STF, na função de guardião, adotou por hora, por enquanto, como você bem falou aí, existem bairros de declaração aí opostos, devem ser julgados em breve, essa posição. Talvez, como falei anteriormente, se o STF tivesse adotado uma posição de apenas reconhecer a omissão, a situação atual seria muito pior. Porque, veja bem, percebam, na verdade, ainda que com essa decisão do STF, os números não param de crescer no que diz respeito à discriminação, inclusive nas mídias sociais e nas redes sociais. Ainda é muito além de perceptível, é muito visível que são inúmeros os casos aí de desrespeito, de agressões a essa população. Acredito que em breve, com o julgamento desses embargos, talvez a gente tenha uma clareza maior, uma definição maior. Já no que diz respeito ao Congresso Nacional, penso que, como você falou, até por uma questão conservadora, nós não teremos, em um prazo razoável, aí, a edição, né, ou a votação de um projeto de lei como o que tem em curso, em trâmite, na verdade, que possa densificar, por meio de norma, essa proteção e até combinar sanções e penas. Acredito que, talvez, nos próximos 5, 10 anos, nós teremos a redução desse número, mas não por conta de uma legislação, mas por conta de uma nova geração, de um novo modelo de educação, de uma nova forma de conscientização, de aceitação, né, de que nós somos plurais, somos diferentes. Né? O Olavo, ele é diferente da minha pessoa, e eu sou diferente do Olavo. Você pode olhar aí no vídeo, nós não temos a mesma tese, o que é algo que não nos torna incapazes por essa diferença ou que permite que alguém possa fazer qualquer achaco ou praticar alguma agressão. Isso mesmo, Felipe. Seria muito chato se fosse todo mundo igual também, né? Nossa, é tão bom aprender contigo, é tão bom aprender com meus amigos, com as outras pessoas que a gente conhece. Mas o que acontece é isso. É um fenômeno que decorre de medo dos parlamentares perderem votos com a aprovação desse crime, uma conduta do Supremo que tem uma pletora de processos e que tem que dar vazão a um número muito grande, uma judicialização excessiva, né? E que tem atrapalhado o judiciário como um todo, e uma definição de um crime assim, de última hora, né? Pois é. Olavo, acho que a gente pode encerrar aqui. Poderíamos fazer uma outra live, talvez, sendo mais específico, tratando especificamente do tema, assim,
dissecando, né? Falando de aspectos mais penais em si, tá? Mas, de toda forma, agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Felipe. Um tema legal, talvez seja a questão das decisões do Supremo no controle em matéria penal, por exemplo, aquela que mudou a natureza da ação penal na Lei Maria da Penha e vários outros. Eu acho que nós temos aí uns temas para navegar que alguns não navegam. Quero te agradecer o convite, o espaço aqui, você que tem tantos seguidores, dizer que eu estou sempre à disposição. Depois, se você puder me passar a live salva para eu mandar para o meu setor de marketing fazer lá e colocar no meu YouTube. Contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição e até a próxima. Obrigado, Olavo. Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, Olavo. Outro.